Se você quiser conhecer um pouquinho da história do Martin Luther King e saber por que ele foi um dos maiores líderes do nosso tempo, fica nesse vídeo até o final. Para a gente entender um pouquinho a história de Martin Luther King, a gente tem que voltar à década de 50 e falar de uma personagem muito peculiar chamada Rosa Parks. Rosa Parks, ela era uma negra, funcionária de uma indústria de tecidos na cidade de Montgomery, e ela estava voltando do seu trabalho esperando no ponto de ônibus, e ela adentrou no ônibus que a levava para a sua residência. Os ônibus nos Estados Unidos, naquela oportunidade, eles tinham distinção de lugares para negros e brancos. Os negros não podiam sentar na frente, não podiam sentar na parte de trás, tinha um local específico para os negros, e se tivesse algum branco em pé, o negro tinha que se levantar imediatamente e ceder lugar para ele. Nesse dia, Rosa Parks entrou dentro do ônibus, super cansado do dia de trabalho, e sentou num local destinado aos brancos, no meio do ônibus. Mas não havia nenhum branco em pé na ocasião. O motorista do ônibus imediatamente parou o ônibus e ordenou que Rosa Parks se levantasse e ficasse em pé, pensando que algum branco tivesse que, a hora que adentrasse o ônibus, sentaria no lugar dela. Rosa Parks se negou, falando que não tinha nenhum branco em pé e que aquele ato era totalmente injusto, que ela não concordava com aquilo de forma alguma, justamente. Então o motorista chamou os policiais e os policiais abordaram a Rosa Parks e a levaram presa. Entretanto, Rosa Parks era uma pessoa muito influente na comunidade negra. Principalmente, ela tinha muita influência dentro das igrejas, tinha muita influência dentro da sua empresa, tinha muita influência dentro da comunidade. Ao chegar na delegacia, o seu advogado, o advogado que foi atendê-la, prontamente imaginou que seria um caso para que houvesse uma comoção maior para tratar do que era mais importante, que era a segregação racial. Imediatamente ele lembrou de um pastor que tratava sobre esse tema no subúrbio de Montgomery, da cidade de Montgomery. Seu nome era Martin Luther King. Então ele imediatamente ligou para Martin Luther King e pediu para que Martin Luther King cedesse à igreja, cedesse o seu local do culto, para que a sociedade, para que a comunidade negra se organizasse para pensar numa ação que pudesse defender Rosa Parks. A princípio, Martin Luther King ficou um pouco receoso, pensando nas atitudes que os brancos poderiam tomar contra isso, em questão de violência, mas acabou cedendo e eles se reuniram. E nessa reunião ficou estabelecido que eles iriam boicotar os ônibus, ou seja, a comunidade negra, todos os negros de Montgomery não utilizariam mais o transporte público para ir ao trabalho. Eles iriam para o trabalho de qualquer forma que não fosse de ônibus. Tá? Eles conseguiram um convênio com taxistas que iriam levá-los, os negros, para o trabalho por $1. Na época era um valor inferior, ou por centavos, eu não me recordo exatamente. Então isso iria trazer um malefício para a empresa de ônibus, transporte público da cidade muito grande, iria quebrar a empresa, porque a comunidade negra era muito grande, principalmente em trabalhadores, né, das indústrias. E houve uma comoção muito grande, e no dia seguinte, nenhum negro foi ao trabalho de ônibus. Espetacular, isso arrepia, né? E a empresa de ônibus e toda a comunidade branca de Montgomery, e isso começou a ter repercussão nas cidades arredores nos Estados Unidos todo, né? E começou a haver muitas represálias, violências, e os negros, toda vez que vinha violência, eles batiam de frente. Tinham o ódio branco de um lado, quanto o ódio negro de outro, batiam de frente, gerava violência, prisões, os negros sempre perdiam devido à segregação. E teve um dia, no auge dessa violência, que ligaram para o culto, para a igreja onde Martin Luther King estava, e aí informaram que soltaram uma bomba em sua residência, né? E ao chegar no local, na sua residência, Martin Luther King verificou que o seu filho os seus filhos estavam no local, a sua esposa estava no local, e a bomba explodiu bem na frente da casa,
e poderia ter matado qualquer um dos seus familiares se eles estivessem ali na sala de estar. Felizmente eles não estavam e sobreviveram. A comunidade negra naquele dia foi com tudo para frente da casa do Martin Luther King e enclausuraram os policiais brancos. E nessa ocasião poderia ter havido um massacre, né? Os negros munidos de paus, de pedras, de foices poderiam ter simplesmente acabado com os policiais brancos. E nessa ocasião, Martin Luther King fez algo que mudou totalmente a história. Um policial o abordou e pediu para ele fazer alguma coisa. E Martin Luther King subiu no palanque e, ao invés de pronunciar palavras de ódio, de rancor, ele mudou totalmente o tom e pronunciou palavras de amor, de compreensão e de perdão. Ele disse o seguinte, que se os brancos destilam ódio contra os negros, e isso está no coração dos brancos, a única forma disso ser suprimido e vencido é pelo perdão e pelo amor. Então, a partir daquele momento, toda a repressão branca, toda a repressão racial seria seguido os negros simplesmente não iriam reagir mais, porque eles estavam convictos que a ação deles estava de acordo com os preceitos de Deus. Então eles estavam certos no caso. E aquele sentimento de amor, de perdão, iria entrar ao longo do tempo no coração dos brancos e iria de certa maneira diminuindo as diferenças que havia entre eles. Logicamente que nem toda a sociedade aderiu, mas a grande maioria, a esmagadora maioria, aderiu ao movimento e aos poucos houve mudanças, começaram a haver mudanças sutis na sociedade. Em cerca de 10 anos, os ônibus já não tinham mais, não tinha mais diferenças entre brancos e negros e muitas diferenças já foram sendo extinguidas ao longo do tempo por uma palavra que ecoa até hoje, que é: o ódio não se vence o ódio com ódio, o ódio se vence pelo perdão e pelo amor. E isso é um grande exemplo de liderança. Por quê? O líder, o que um grande líder faz? Ele serve os seus liderados, ele retira os obstáculos para que os seus liderados possam desenvolver e possam atingir objetivos em prol da comunidade. Isso é que o grande líder faz, ele lidera pelo amor. Então Martin Luther King foi um dos grandes líderes da história porque ele conseguiu colocar o amor e o perdão dentro do coração dos brancos. E isso perdura até hoje, ecoa pela eternidade. Se a gente vê manifestações tão fortes e tão unidas hoje no mundo inteiro, sobretudo nesse caso do George Floyd, como a comunidade se envolveu, como a comunidade realmente abraçou a causa, foi por causa muito das palavras que Martin Luther King proferiu naquele dia. Tá ok? Então é isso que eu gostaria de falar para vocês e levem sempre com vocês o amor e o perdão no seu dia.